Quando a gente olha as estatísticas do setor externo do Brasil, a gente vê que o investimento direto no país, o que é investimento direto no país? É basicamente o quanto entra de capital estrangeiro para ser investido na economia real. O que é isso na economia real? Na construção de fábricas, na tecnologia nas empresas, no aumento da capacidade produtiva, no aumento da complexidade da indústria, porque isso é o que gera valor, né? Então, o investimento direto é justamente aquele valor, tá, que entra no país para ser investido na economia real e que é a base de sustentação de um crescimento econômico sustentável, né? Então é a base para um crescimento econômico sustentável. O que a gente viu acontecer no ano passado? Um crescimento muito grande e a partir de janeiro desse ano a gente viu uma queda praticamente mês após mês. Só tivemos um intervalo em que de março para abril caiu muito e aí voltou um pouquinho em maio, mas é queda atrás de queda. Então esse investimento direto no país é um indicador antecedente desse PIB potencial. Cadê ele? Se esse investimento direto no país está caindo, como é que a gente vai ter uma elevação tão grande? Podemos ter uma pequena? Podemos, tá? Mas como é que a gente vai ter uma elevação tão grande no PIB potencial? É difícil. Só que o PIB efetivo vai subir, a economia vai aquecer. Só que se a economia aquecer, sem um crescimento na oferta sustentável, sem uma confiança dos empresários, o que vai gerar? Um problema econômico lá na frente. E se nós tivermos esse problema econômico lá na frente, temos inflação, enquanto os juros podem continuar baixo, mesmo com uma inflação elevada, mesmo com uma inflação no teto da meta. Até porque a taxa de juros tem um efeito retardado. Se você aumenta a taxa de juros hoje, o impacto na economia ele começa a se materializar de forma real, segundo diversos estudos, entre 6 a 12 meses depois. Então, a elevação para os juros de 13,75% ao ano, que a gente teve lá em julho, se não me engano, de 2022, está começando a gerar impacto agora na economia. É por isso que, em agosto, foi o mês em que a gente teve recorde de pedidos de recuperação judicial, ou seja, de falências. É um processo de falência, né? De empresas no Brasil. Por quê? Está impactando agora as empresas. Então, se você deixar a inflação rolar e só depois começar a elevar a taxa de juros, leva um tempo para você conseguir domar esse monstrinho, para você conseguir domar essa inflação. Só que hoje o cenário é pior. Hoje a gente tem alguns agravantes. Como assim alguns agravantes? E eu falei para vocês que eu não puxo pano para político. Eu falei para vocês que eu não tenho efetivamente viés político. Eu tenho uma opinião muito clara, inclusive deixei muito bem claro, mas a minha análise técnica de investimentos é feita com rigor, porque obviamente eu seria um péssimo profissional se não fosse dessa forma. E, inclusive, eu vou mostrar um erro do outro lado, do nosso antigo governo, que já encomendou uma inflação para o futuro, que é basicamente um agravante. O que é isso? Basicamente, isso aqui é a variação do M2 no Brasil. Vinícius, o que é esse tal de M2? M2 é a expansão da base monetária. O que é a expansão da base monetária? O governo, os bancos centrais, ele tem diversas ferramentas, diversas formas dele injetar dinheiro na economia e dele retirar dinheiro da economia. Dele injetar liquidez na economia e retirar liquidez da economia, tá? Por exemplo, uma dessas formas, só para materializar isso para vocês, é o depósito compulsório, algo que já foi abandonado em vários países, como Estados Unidos, mas no Brasil ainda existe. Então, por exemplo, digamos que o depósito compulsório no Brasil é de 20%. O que isso significa? Significa que, digamos que o Vinícius tem R$20 R$1.000 na conta corrente dele, parado lá. Aqueles R$1.000 do Vinícius, que estão lá na conta corrente, eles não estão lá. Eles aparecem no extrato para você que estão lá, mas ele não está lá. Tá? Ele está 20% desse valor depositado numa conta do banco com o Banco Central e os outros 80%, que vai ser R$800, R$200, R$800, esses R$800 estão emprestados, deixa eu ver para quem aqui que está emprestado para o Anderson. Aí o Anderson pegou esses R$800, ele gastou 500 e ele deixou 300 na conta corrente dele. Aqueles R$200 estão lá? Não. 20% disso, R$60 está no depósito compulsório do Banco Central e os outros R$240 estão emprestados para outra pessoa. Então é assim que você tem o fator multiplicativo dos bancos. Essa é uma das formas, tem diversas outras formas. Mas quando você faz isso, quando você lida com depósito compulsório, o que você faz? Digamos assim, o governo vai lá e reduz o depósito compulsório de 20% para 15%. Então ele está deixando mais dinheiro disponível para empréstimo, para crédito, para financiamento e tudo mais. Né? E quando ele, eu vou elevar o depósito compulsório, ele está dizendo, vai ter menos dinheiro para emprestar para as outras pessoas via crédito, isso desestimula o consumo, então ele está retirando liquidez, retirando dinheiro da economia, tá? Por meio de um instrumento financeiro.
que ele age nos bancos, ele não age direto com as pessoas, ele age nos bancos. E aí, não é 20% do valor que está parado na conta corrente que tem que estar com uma conta com o Banco Central. Agora é 25%. Então você dá uma contraída na economia. Tem várias ferramentas. Olha o que aconteceu ali em 2014. A gente teve uma expansão da base monetária em cerca de 15%. E o que a gente viu em 2014? A gente teve uma grande inflação ali em 2015, 10,67%, enquanto o mundo estava com uma inflação de 0 a 1%. O que a gente teve em 2020 por conta da semana do álcool gel? A gente teve um aumento da base monetária em 30%. Então, aumentou em 30% a oferta de dinheiro na economia. O que a gente teve? A gente teve uma inflação aqui, ó, nessa faixa de 12% aproximadamente, ali naquele período, tá? O que aconteceu no ano passado? A gente teve uma expansão da base monetária em cerca de 20%, tá? Sabe todas aquelas políticas de desoneração dos preços dos combustíveis, auxílio para cá, auxílio para lá, e faz aqui e faz lá? Tudo tem o seu preço. Então isso aqui é para mostrar para você que eu não estou falando a favor ou contra de um governo, de um partido, de uma visão política, não. O último governo errou nessa medida também e encomendou uma inflação para o futuro, porque expandiu a base monetária e se a gente não tiver, a gente teve, tá, ano passado, um crescimento aqui do PIB potencial, mas se a gente não continuar, a gente não teve um crescimento de 30%, se a gente não continuar crescendo esse PIB potencial aqui, a gente vai ter uma inflação, naturalmente, por conta de uma herança do ano passado.